Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para o último episódio da nossa primeira temporada, onde falámos sobre vídeos animados da Disney, da Pixar e falámos do que é que eles nos podiam transmitir e, portanto, hoje será o episódio final em que eu vou trazer aqui, digamos que os highlights daquelas que foram as principais mensagens que nós conseguimos retirar dos filmes para que nós consigamos perceber o verdadeiro valor e impacto dos filmes animados no desenvolvimento das crianças. Pois é, e estamos assim, loiras, pela primeira vez. Começando por falar da Disney de uma forma assim mais generalizada, aquilo que se tem verificado e que eu também comentei em alguns dos episódios anteriores é que felizmente estamos a assistir a uma mudança naquilo que é a transmissão do padrão de beleza, por exemplo, a transmissão de que existem culturas diferentes, existem géneros diferentes e felizmente aquilo que se verifica é que ao longo dos anos a Disney tem melhorado a forma como transmite as suas mensagens. Isto porque inicialmente todas estas questões eram muito enviesadas, a questão, por exemplo, do padrão de beleza, em que a ideia que se transmitia era que aquilo que é bonito é aquilo que é bom, a beleza estaria diretamente relacionada com o sucesso, com conseguir algo, com ser bom em algo, e havia esta relação muito direta entre beleza e aquilo que seria o resultado disso. E felizmente isso tem mudado. Claro que é algo que ainda está presente na sociedade, porque não foi há muito tempo que esta conexão era enfatizada através de filmes, de documentários, por isso é normal que seja uma ideia que ainda surja de vez em quando na sociedade, mas o que é certo é que felizmente tanto a Disney como também outras tantas entidades estão a procurar mudar esse raciocínio. O facto de haver esta mudança de raciocínio faz com que o espectador, a criança ou adulto, quem seja, consiga nutrir sentimentos de respeito, consiga desenvolver sentimentos de compreensão em relação àquilo que é a diferença, em relação àquilo que são diferenças culturais, diferenças de género e, portanto, tudo isto acaba por ajudar no desenvolvimento da criança a conseguir levar estas aprendizagens para o mundo real, portanto, para o seu próprio mundo. E pegando num exemplo muito típico daqueles que foram os primeiros filmes da Disney, para esta questão deste tal desenvolvimento, se nós formos a analisar melhor, realmente haviam muitos filmes antigos que colocavam nas personagens principais o tal padrão de beleza, em que eram as personagens principais que eram as mais bonitas e realmente as que conseguiam resultados mais positivos, e depois as personagens secundárias, por exemplo, aqueles que seriam os considerados os, entre aspas, maus da fita, esses eram retratados como pessoas com uma beleza inferior. Portanto, infelizmente, isto realmente acabava por transmitir à criança ou adulto, quem seja que estivesse a assistir, que nós precisamos de ser bonitos, de cumprir aquele padrão de beleza para conseguirmos algo. E isto foi algo que naturalmente foi sendo discutido ao longo dos anos, tanto que existem várias investigações sobre isto, das consequências de haver esta estigmatização, de haver esta imposição de padrão de beleza, e também existem, claro, depois estudos que falam do facto desta questão estar a ser alterada e felizmente estar a ser alterada para melhor. Vocês podem encontrar aqui no campo da descrição um dos exemplos dos artigos que neste caso eu usei para também aprender um pouco mais sobre isto. Fala desta questão da beleza e da relação entre a beleza e o sucesso, portanto, se tiverem curiosidade, vejam este artigo que foi publicado pelo Journal of Applied Social Psychology. Recapitulando os filmes que nós falámos aqui nesta temporada, portanto, começámos por falar de Estranhamente Vermelho, um filme mais recente, falámos de Peter Pan, um filme um pouco mais antigo, de Encanto, que também é mais recente, falámos de Divertidamente e falámos também ainda de Luca e, por fim, Alice no País das Maravilhas. Portanto, o meu objetivo aqui foi trazer-vos filmes de diferentes épocas para que vocês consigam perceber que realmente nós conseguimos tirar mensagens positivas, quer de filmes mais antigos, quer de filmes mais positivos, tendo sempre esta ressalva de que os filmes mais antigos infelizmente acabam por ter algumas questões mais negativas, pela tal questão, por exemplo, do desrespeito por algumas culturas ou até mesmo outras questões, tanto que, por exemplo, no filme do Peter Pan, se vocês estiverem a ver usando o Disney Plus, eles logo ao início têm um aviso pelo facto de eles, por exemplo, retratarem os índios, e aquilo que eles tentam transmitir é que, muito bem, eventualmente durante aquela época, durante aqueles anos, este retrato não foi o mais correto, não foi o mais positivo, mas que estão alerta disso. A questão é que tudo aquilo já tem alguns anos, mas felizmente há este reconhecimento.
Para vos ajudar a identificarem o filme e a faixa etária em relação aos filmes que eu falei, por exemplo, em relação ao Estranhamento Vermelho, que foi o nosso primeiro episódio, ele está aconselhado para aquilo que é o início da puberdade, ou seja, mais ou menos por volta ali dos 10, 11 anos, isto porque a partir dessa idade existem relações com o filme, ou seja, porque o filme, como eu vos disse, ele retrata muito esta questão da mudança do corpo, a mudança de pensamento, de nós começarmos a querer ter as nossas próprias ideias, as nossas próprias vontades, e portanto acaba por ser apropriado para essa faixa etária. Não quer dizer que as crianças mais novas também não possam ver, claro que sim, mas em termos de compreensão e de retirar aprendizagens, acaba por ser mais aconselhado para essa faixa etária. Para todos os restantes episódios, Peter Pan, Encanto, Divertidamente, Luca e Alice no País das Maravilhas, eles têm indicações para uma faixa etária a começar, por exemplo, nos 6, 7 anos, que segundo Freud é aqui este tal período de latência. Porquê é que é aconselhado para esta faixa etária? Porque durante o período da latência, segundo a classificação de Freud, é nesta altura que a criança começa a desenvolver a sua sexualidade e começa também a desenvolver as suas habilidades sociais. E estes filmes acabam todos por ajudar bastante nessa tal construção da sexualidade, das habilidades sociais e, portanto, estas crianças nesta faixa etária conseguem aprender bastante com estes filmes. E podemos pegar no exemplo do filme Divertidamente, em que realmente nós conseguimos perceber que nesta faixa etária, assim como nos outros filmes que vos fui falando aqui, é nesta altura que existe o desenvolvimento das habilidades sociais, da comunicação e da autoconfiança, porque durante o período de latência e depois também durante a puberdade é importante esta tal construção da autoconfiança. Falei-vos disto também ao longo dos episódios, em que alguns filmes conseguem transmitir muito bem esta tal questão da importância da autoconfiança e por isso acredito que esta faixa etária consegue beneficiar bastante com estes filmes. Passando agora para os highlights, ou seja, aquilo que são as ideias que eu considerei como principais que nós podemos retirar de toda esta temporada. Uma delas é a importância de nós explorarmos aquilo que são as nossas vontades. Neste caso, claro que é sempre muito mais direcionado para as crianças, pela tal questão da importância do desenvolvimento, e por isso, uma das ideias que acaba por estar muito transmitida em vários dos filmes que eu vos falei, é esta tal importância de nós permitirmos que a criança tenha as suas próprias vontades, tenha as suas próprias aspirações e que nós, enquanto adultos, consigamos ajudar a criança a concretizar essas mesmas aspirações e não fazermos com que as nossas vontades sejam as vontades delas. Por exemplo, eu falei-vos disto no filme Turning Red, a importância de nós não fazermos com que aquilo que são os nossos sonhos passem a ser os sonhos da criança. Tanto que ao início nós vimos que isto estava a acontecer no filme, portanto aquilo que eram as aspirações da mãe, ela estava a tentar passá-las para a filha, mas aquilo que acontece é que isso irá prejudicar depois o desenvolvimento da criança, porque aquilo que acaba por acontecer é que existe depois uma repressão e isso naturalmente terá consequências negativas, como eu vos falei, e se quiserem explorar um pouco mais esta ideia, passem pelo primeiro episódio onde eu falo um pouco mais sobre isto. Mas realmente a grande questão aqui é esta importância de nós permitirmos que as crianças tenham os seus próprios sonhos e não os nossos. Também no filme Turning Red falei-vos daquilo que pode ser a consequência negativa da sobreproteção, ou seja, a tal questão de, por exemplo, a mãe estar sempre a desculpar, estar sempre a culpar as amigas pelas ações da sua filha, faz com que ela, neste caso a filha, não desenvolva a responsabilidade das suas próprias ações. E isto foi algo que também falei durante esse episódio, portanto acaba por ser uma mensagem que nós podemos encontrar em alguns filmes, quer da Disney, quer das outras entidades, por isso também é um ponto importante que nós podemos retirar. Depois, uma outra ideia que essa então eu diria que está em quase todos os filmes, que é esta questão de que ao longo do nosso crescimento, portanto enquanto nós somos crianças e adolescentes, vão acontecer uma série de mudanças no nosso corpo, nas nossas habilidades emocionais, e isso também é muito retratado nos filmes, felizmente, e isto é importante porque desta forma as crianças percebem que todas aquelas alterações que podem parecer estranhas e que podem parecer únicas dela própria são normais e acontecem com toda a gente. E mais uma vez posso pegar por exemplo no caso do filme Turning Red, do Estranhamento Vermelho, em que ela sente vergonha de, por exemplo, estar a desenvolver aquilo que pode ser um sentimento por um rapaz e ela sente vergonha, sente que não é adequado, portanto existe este retrato que felizmente acaba por transmitir à criança que está a ver, que felizmente acaba por transmitir que é normal, portanto que isso vai acontecer, é esperado que isso aconteça.
E uma outra mensagem que também é muito importante, que eu falei, por exemplo, no episódio do Peter Pan e da Alice no País das Maravilhas, que é a importância da criança explorar novas situações, de ter novas experiências, de ter contextos diferentes com que possa contactar. Isto porque aquilo que acontece é que quanto mais diversificadas forem as experiências, mais a criança recebe em termos de diversidade e naturalmente isso acaba por desenvolver a compreensão e a aceitação do outro enquanto uma pessoa diferente, enquanto uma pessoa com ideias próprias, e felizmente isto é algo que nós também conseguimos retirar dos filmes, como eu falei-vos nos episódios anteriores, sobre esta tal importância de se sonhar, de acreditar que é possível, e neste caso o nosso papel enquanto adultos é realmente fortalecer isso mesmo, que é fortalecer a importância do sonho da criança, e se a criança quer explorar algo, claro, isto é como eu vos digo sempre, dentro dos limites razoáveis, não é? Mas permitir à criança explorar os seus sonhos, explorar as suas vontades e dar a possibilidade de ter experiências diversificadas. Isto porque a consequência natural acaba por ser o aumento da curiosidade, e foi como eu vos disse também num dos episódios anteriores, que é, se a criança sentir que não tem resposta a estas suas curiosidades, por exemplo, imaginem, a criança está constantemente a tentar perguntar sobre algo e as respostas são não sei, não, é isto, é aquilo, ou seja, quando são aquelas respostas vagas que os adultos por vezes dão, isso acaba por depois ter um impacto negativo na criança, na medida em que ela não vai ter vontade de se calhar fazer tantas perguntas, não vai ter vontade de explorar, porque sabe que não vai ter resposta a isso mesmo. Portanto, nós enquanto adultos temos que estar atentos, e o nosso papel é realmente fortalecer isso mesmo, fortalecer essa procura, essa curiosidade. E relacionado a isto, temos também uma outra ideia. Ideia essa que eu também vos fui falando em alguns episódios anteriores, que é a importância da criança desenvolver a sua própria confiança, portanto a autoconfiança, como eu também vos falei há pouco, e consequentemente acreditar nas suas capacidades, acreditar nas suas forças. Ou seja, nós enquanto adultos, aquilo que podemos fazer é encorajar, permitir que a criança reconheça que é capaz e que consegue fazer, e nós, claro, darmos força para que isso mesmo aconteça. E nesta questão, também os amigos, como eu vos falei, por exemplo, no filme do Luca, têm um papel importantíssimo, não só nós os adultos, mas também os pares, aqueles que são os amigos da escola, da rua, o que seja. Muitas vezes aquilo que acontece é que são os próprios amigos que também ajudam nesta exploração de eu sou capaz, eu vou conseguir. Por exemplo, claro que foi de uma forma um tanto quanto exagerada, mas eu também vos disse isto na análise do filme Luca, foi no caso em que Luca estava com medo de saltar o precipício e Alfredo dá então a ideia de ele silenciar aquele que era o Bruno que ele teria na sua cabeça. Claro que isto é uma representação, entre aspas, exagerada daquilo que é o explorar as suas vontades, ou neste caso ultrapassar os seus medos, mas a ideia geral acaba por ser isso mesmo, que é, muitas vezes os amigos têm esse papel importante de ajudar a ultrapassar os medos e naturalmente depois dar a oportunidade de explorar outras situações que se calhar não o fariam se não ultrapassassem esse medo. E também no filme Luca eu falei-vos daquilo que é uma outra mensagem que este filme transmite, que é das mais importantes, diria eu, do filme, que é o respeito pelo outro e o respeito pela diferença. E felizmente isto também é algo que as crianças conseguem retirar destes filmes, que é, o outro pode ser diferente, o outro pode ter ideias diferentes, mesmo dentro do nosso grupo de amigos. Eventualmente aquela pessoa pode começar a ter ideias diferentes, pode começar a gostar de outras coisas, e aquilo que acontece é esta transmissão de que está tudo bem quando isso acontece. Isto porque, como eu vos falei, existe esta tal construção da personalidade durante estas faixas etárias e, portanto, é natural que as crianças mudem de alguma forma aquilo que são os seus gostos, as suas vontades, e isto acaba por ser transmitido também nos filmes, que é esta importância de nós aceitarmos o outro, independentemente de haver uma mudança, por exemplo, naquilo que são os seus gostos e as suas vontades, porque isso faz parte do crescimento. Até nós, enquanto adultos, isso acontece, nós não somos a mesma pessoa que éramos há 10 anos atrás, portanto essa também é uma mensagem muito importante que felizmente nós conseguimos retirar destes filmes. E por fim eu diria que talvez a mensagem que está constantemente presente nos filmes da Disney é a importância da colaboração, da entreajuda, de nós ajudarmos o outro se o outro estiver em dificuldades, e isto acaba por fortalecer esta importância dos amigos, porque naturalmente
todas estas pequenas aprendizagens de nós colaborarmos com o outro, de respeitarmos o outro, isto vai fazer com que futuramente todos estes conhecimentos sejam levados para aquilo que é a nossa vida adulta. Por exemplo, quanto mais a criança explorar aquilo que é a importância do trabalho em equipa, de trabalhar com o outro, isso naturalmente que vai ajudar depois no seu futuro profissional a adaptar essas mesmas capacidades e esses mesmos conhecimentos. Portanto, a meu ver, é talvez das mensagens que está mais presente em todos os filmes, que apesar de parecer básica, digamos assim, é extremamente importante que isso seja fortalecido nas crianças. E ainda por último, pegando naquele que foi o último episódio sobre Alice no País das Maravilhas, uma outra mensagem que eu diria que nós podemos usar como aprendizagem, que é o facto de a presença de alguma organização é importante para nós, porque aquilo que acontece no filme é que o País das Maravilhas é algo totalmente diferente, é quase como se fosse tudo ao contrário, algo tudo inesperado, e aquilo que acontece é que existe uma certa desorientação, uma certa dificuldade em procurar aquilo que ela pretende, aquilo que ela procura, e no fundo aquilo que acaba por ser transmitido é que por vezes é importante existir algum tipo de organização na nossa vida para nós conseguirmos viver de uma forma mais tranquila. Por isso, eu diria que estas foram as principais mensagens que nós conseguimos retirar aqui destes episódios que nós fomos falando ao longo destas últimas semanas. E já agora, digam-me nos comentários se existe alguma mensagem que eu não falei e que para vocês é importante, para eu também ir discutindo essas ideias convosco e percebermos quão mais informação é que nós podemos retirar deste vídeo. E mais importante ainda é que nós teremos uma nova temporada, não vai ser sobre filmes animados, mas vai ser sobre filmes que retratam doenças mentais, mas não de uma forma assim tão óbvia. Portanto, fiquem atentos aos próximos episódios, porque vamos ter uma nova temporada a analisar mais filmes. Por agora é tudo, eu espero muito que vocês tenham gostado destes episódios, fiquem atentos aos próximos. Eu agradeço desde já por terem estado aí desse lado, por terem estado a assistir este vídeo. Muito obrigada do fundo do coração e eu desejo-vos o resto de um bom dia. Tchau! Esqueci-me de dizer, não se esqueçam de inscrever no canal, de deixar o vosso gosto e é tudo. Tchau!